Fica em pé, abre a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1, nós vamos ver o verso 2 até o verso 4. Tiago 1, de 2 a 4, é a palavra que nós temos para esse mês. Tiago 1, do verso 2 ao verso 4. Diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Vou repetir o último verso, 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Pai, muito obrigado por esse tempo. Eu te peço que agora o Senhor fale conosco, derrame do teu poder, graça e unção sobre nós. Ativa-nos, Senhor Deus, a vivemos aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Que seja, Senhor Deus, um culto de ativação, um culto, Senhor, de consagração, um culto, Senhor, que o nosso coração se volte a Ti, Pai, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia e nesse mês. Pai, em nome do Senhor, eu te peço que a Tua palavra venha como espada, separando alma e espírito, juntas e medulas, sendo aptas, Senhor, a discernir e a agir conforme o Senhor quer. Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, como boa semente, a produzir sobre nós, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Senhor, que o homem diminua e que o Senhor cresça, e que tudo seja para louvor e para glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, amém. Deus tem falado conosco todo mês sobre uma palavra ou um decreto que Ele libera sobre as nossas vidas, que Ele ativa dentro de nós, chamando-nos para um tempo, para a gente avançar naquilo, naquela palavra que o Senhor tem dado, naquilo que Deus tem liberado sobre nós. E esse mês é um mês em que o Senhor nos chama para vivermos um tempo de perseverança, amém? Perseverança, repita comigo, diga perseverança. Não desistir, amém? Não parar no meio, não largar as coisas, mas ser perseverante. E quando a gente vê o apóstolo Tiago falando aqui, ele vai explicar por que da perseverança, e ele vai dizer de onde vem. E eu acho interessante que ele começa dizendo assim, que nós estejamos, ou que tenhamos em nós, a alegria de sermos provados, a alegria de passar por provação, né? Claro, irmão, que é algo que a gente vai aprendendo, e vai amadurecendo isso em nós. Mas ele fala aqui, por que passar por isso? Ele dá um porquê, para a prova da nossa fé. Provação, ela vem em nossas vidas, para que a gente consiga ver qual é o nível da nossa fé. É isso que ele está dizendo. Fé tem nível? Tem. Por isso que a fé cresce. A fé, ela é acrescida. A fé é diferente de salvação. Salvação, você é salvo hoje, tanto quanto você vai ser daqui a um ano, tanto quanto você foi daqui a 5 anos passado. Salvação é salvação. Salvação não cresce nem aumenta. Você não pode dizer assim, hoje eu estou mais salvo do que eu estava ontem. Não. A fé você tem. A fé você fala, hoje eu estou tendo mais fé, hoje minha fé está crescendo, diante das provações que eu passo, a fé cresce. Ele está dizendo, a fé vai crescer. Então nós passamos por provação, e é isso que ele diz, se alegre pelo que você passa. Por quê? Porque a fé está crescendo. Às vezes a pessoa acha que ela tem que estar feliz por estar se lascando toda, passando uma prova. Eu estou passando a prova, estou feliz porque eu estou todo lascado. Não, irmão, você não é pelo fato de estar passando a provação. Você tem que estar feliz, porque aquela provação vai gerar em você fé, e você vai vencer. Se alegre porque você vai ter a fé aumentada, e não porque está passando por problema, está entendendo, irmão? Muda essa visão, né? Muda o que Deus está trazendo. Mas ele está dizendo aí, ele continua dizendo,
a perseverança, ela tem uma ação completa. O que é uma ação completa? É que ela vai fazer algo em você, ela vai completar algo em tua vida. O que Tiago está dizendo? Você vai ser provado para que a sua fé cresça, e com isso você terá perseverança, não vai desistir. Para quê? Para que você seja maduro e íntegro. Amém, irmão? É isso que ele está explicando. Então a perseverança, ela vai gerar em você maturidade e integridade. Maturidade é deixar de ser criança, é sair da imaturidade, é sair da infantilidade, é sair, como Paulo diz, da meninice e começar a ter atitudes maduras, atitudes de homens e mulheres de Deus que têm atitudes maduras. Amém? Amém, irmão? E hoje eu não vou falar de matéria, erga a tua mão e fala assim: eu saio hoje de toda imaturidade, toda meninice, em nome de Jesus. Deixa de ser menino nas atitudes, cresça. Como que eu faço isso? Eu vou começar a aprender a ter atitudes maduras. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu já há muito tempo aprendi de como ter atitude madura é sempre perguntar assim: o que Jesus faria no meu lugar diante dessa situação? Porque o Espírito Santo vai sempre dizer para você o que Jesus faria, sabia? Ele sempre vai dizer assim: ó, Jesus faria isso. Pessoas maduras obedecem à voz do Espírito e vão querer cada dia mais ser parecida com Jesus. Pessoas maduras fazem isso. Por quê? Porque se eu ouço a minha carne, a minha vontade, eu sempre vou agir na infantilidade, sempre vou agir de maneira errada. Mas quando eu ouço, o que Jesus faria? Jesus perdoaria, então eu vou perdoar. O que Jesus faria? Jesus agiria dessa maneira, então eu vou agir. Pessoas maduras começam a ter essas atitudes maduras. E uma das coisas é que, na grande maioria das vezes, Jesus agiria totalmente diferente do que você gostaria de agir. E Ele vai te ensinar a agir de maneira madura. Agora, o que é integridade? Integridade é ser... Quando você fala de integridade, as pessoas vão... integridade é ser honesto, integridade é ser bom, integridade é ser alguém que faz só o bem para as pessoas. Irmão, integridade, a palavra da integridade, íntegro, quer dizer inteiro, aquele que não é dividido, aquele que não se divide. Essa semana eu vi uma frase de um bispo, eu achei muito interessante. Ele disse assim: o diabo não tem ciúme de você. O diabo, ele divide você facinho, ele divide você com qualquer um. O diabo não tem ciúme, desde que ele tenha um pouquinho de você, para ele já é o suficiente. Mas Deus não, Deus tem ciúme de nós. Deus quer a gente íntegro diante dele. Integridade é ser inteiro dele. Eu não ter pedacinhos. Eu não ter pedacinho. Tem pessoas que têm um pedacinho do diabo, um pedacinho dele mesmo, da carne dele, ou um pedacinho de Deus, né? Um pedacinho do sei do que. Não. Íntegro, aquele que é inteiro, aquele que está firme, aquele que está íntegro naquilo que Deus quer, aquele que está total dele, não divide nada, anda em integridade, anda inteiro. Quem olha para ele vê alguém inteiro, íntegro diante de Deus. Quem olha para ele vê alguém maduro e íntegro. E é isso que a perseverança faz em nós, nos faz maduros e íntegros. Por quê? Porque eu não desisto. Por quê? Porque eu não paro. E eu quero falar de algumas pessoas que passaram por isso, por momentos que podia desistir. Se eu perguntar aqui, quem aqui já pensou um dia em desistir? Todos nós iam levantar a mão. Em algum momento, em alguma área, você pode dizer assim: olha, eu desisto, eu chuto o pau da barraca, acabou. Né? Desisto da igreja, desisto do emprego, desisto da escola, desisto do casamento, desisto do ministério, desisto. Todo mundo passou por isso. Né? Eu sempre falo com os pastores, eu brinco, falo assim:
que pastor que nunca pensou em desistir, nunca foi pastor. Que nunca pensou em chutar o pau da barraca, fala, cansei, chega, né? Eu falo assim, é a frase que o diabo fala para o pastor, assim, você não precisa passar por isso. Né? E quantas vezes o diabo já falou isso no seu ouvido? Você não precisa passar por isso, desiste. Né? Você tem o direito de ser feliz. É a frase do inferno, né? Eu falo que na porta do inferno, né, tem duas frases na porta do inferno. Aqueles que entrarem no inferno, porque eu não vou ver, mas... Né, aquele que entrar e ver, vai estar escrito na porta do inferno assim, está escrito lá, né, você tem o direito de ser feliz, está na porta do inferno. E a outra assim, eu estou cansado. É a frase que o diabo fala para você, você vai, por que você está tão cansado? E a gente fala, é verdade, eu estou cansado. Sabe, irmãos, todos nós passamos por dias difíceis. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou daquele que vem falar que a igreja, que o evangelho é fácil. Não é. Ser cristão é uma decisão para pessoas de coragem. Pessoas de coragem andam com Deus. Pessoas de coragem decidem andar com Deus. Por quê? Porque são dias difíceis e dias complicados. São dias bons também? Claro que é, irmão. Claro que tem dias bons. Mas o próprio Senhor falou, olha, não vai ser só um mar de rosa, vai ter dia que vai ser difícil, mas tem bom ânimo. Se tenha bom ânimo, não desanime, tenha perseverança. E é isso que eu quero falar com você, esse é o mês de perseverança. Não desista daquilo que você começou. Não pare no meio. Mas está difícil. Então eu quero mostrar um homem que teve dias difíceis. Primeiro que eu quero falar é de um profeta que, na minha opinião, foi o profeta que mais sofreu na Bíblia. Jeremias. O cara que sofreu, gente, Deus chamou Jeremias no dia do chamado dele, naquele dia que você está feliz, Deus está derramando óleo, Deus está falando com você, você está recebendo, glória, Deus vem e fala assim, Jeremias, presta atenção, seu chamado é bom, eu vou estar com você, mas olha, você vai sofrer, vai apanhar, vão falar mal de você, todo mundo vai falar mal de você, todo mundo vai vir contra você, mas tem de bom ânimo que eu estou contigo. Quem de nós vai falar, amém, que coisa linda, só o soldado fala isso. Quem vai falar, ai, irmão, aquele homem olhou aquela situação e sabe o que ele falou? Vamos, Jesus, é nós. E sabe o que aconteceu com ele? Ele sofreu exatamente isso que Deus falou. Foi um homem que passou por dias tão difíceis, que chegou um tempo que ele escreve um livro que chama Lamentações de Jeremias. Um cara que escreveu Lamentações, você espera o quê? Que a vida dele foi flores? Mas foi um homem que teve experiências com Deus tão profundas, que as palavras e as profecias dele falam conosco até hoje. Quanto ele viveu, quanto ele passou. Agora, o quanto de nós, a gente desiste no meio do caminho. Abra a tua Bíblia aí, em Jeremias capítulo 1. Eu quero mostrar para vocês. Jeremias capítulo 1. Nós vamos ver a partir do verso, a partir do verso 17. Jeremias 1. É o chamado de Deus para Jeremias. Olha o verso 17. Segura o anjo aí, irmão, que você vai ouvir. Olha para você ver. Jeremias 1,17. Olha o que ele fala. Você, Jeremias, é Deus falando com ele. Você, Jeremias, prepara-se e vai dizer tudo o que ordenar a você. É o chamado. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai lá, fala tudo que eu mandar, mas não se assusta com o que vai acontecer. Não se assuste, Deus já está avisando. Quando você ouvir isso, você imagina, a coisa vai ser ruim. Não para no meio, não desiste. Mas Deus continua, não acabou aí. Olha o que o Senhor continua falando com ele aí. Quanto a mim, é Deus prometendo. Eis que hoje ponho você por 3 coisas,
cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze. Contra todo, olha quem ele está dizendo agora, Deus, avisando Jeremias que quem vai estar contra ele. Todo o país, todos os reis, todas as autoridades, todos os sacerdotes e todo o povo. Só faltou colocar rede social, né? Só faltou colocar toda a rede social, porque o resto, tudo estava contra ele. Irmão, mas o Senhor traz uma promessa, e olha o que ele fala no verso 19. E ele diz assim: eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo. O que ele está dizendo? Todo mundo vai estar contra você, mas não desiste, porque eu estou do teu lado. Amém, irmãos? Mas ele traz uma promessa, 3 coisas eu trago para você. Primeiro, no meio de toda essa situação, você será uma cidade fortificada. O que é uma cidade fortificada, irmão? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, uma cidade fortificada era uma cidade que tinha armas. Era uma cidade que tinha armas, era uma cidade que tinha estratégias e níveis de guerra. O que ele está dizendo? Se você não desistir e ser perseverante, o que eu tenho para você são estratégias e armas diante da situação. Quem está entendendo isso? O que Deus vai dar para você nesse mês? Armas e estratégias. Mas o que ele diz mais? Você será uma coluna de ferro. O que é ser coluna de ferro? É não se dobrar. Coluna de ferro que tem posicionamento. Não importa o que venha, eu estou firme no meu propósito. Não importa o que venha, eu estou aqui. Amém, irmão? E ele fala, você vai ser muralha de bronze. O que ele está dizendo? Mesmo que venha, você vai estar firme. Muralha resiste ao que é atacado. Então, 3 coisas ele promete a Jeremias: eu vou dar estratégias e armas, você vai ficar firme no propósito, e não se preocupe, porque vão te atacar, mas você vai ficar ali, e não vai desistir. Isso é perseverança. Olha para o teu irmão e fala assim: recebe isso. Seja perseverante. Aquele homem foi até o final, e sabe o que ele ganha de Deus? Um ministério poderoso. Agora, sabe o que é interessante? Nem todos os dias foram dias felizes para Jeremias. É um homem que, para mim, na minha opinião, foi alguém depressivo. Foi alguém que chegou. Quando você lê Lamentações de Jeremias, você vê alguém que tem uma esperança em Deus, mas você vê alguém com um lamento de alma. Por que Deus permite isso? Para mostrar que Jeremias era tão humano quanto qualquer um de nós. E se ele conseguiu se manter de pé diante de tudo isso, nós também conseguimos. Ele foi um homem que teve dentro dele uma palavra do Senhor: eu sou uma cidade fortificada, eu sou uma coluna de ferro e eu sou uma muralha de bronze. Se você receber isso no teu espírito esse mês, você vai viver o melhor mês desse ano para você. Isso é poderoso. Então recebe aí, ser perseverante até mesmo nos dias difíceis. Glória a Deus. Outro homem que a Bíblia fala, que eu acho tremendo, é Neemias. Neemias é o cara que trabalhava para o rei. Estava lá na Babilônia trabalhando para o rei. O que ele fazia lá? Trabalhava e era íntimo do rei, era copeiro. Ah, irmão, não tinha ninguém mais próximo. E alguém chegou, a Bíblia diz que o irmão de Neemias chega para Neemias e fala assim: olha, como é que estão as coisas lá? Como é que está Jerusalém? Como é que está Israel? O irmão de Neemias falou: ó, Jerusalém está destruída, muralhas caídas, tudo destruído. E aquilo traz um incômodo dentro de Neemias. Neemias se sente incomodado. Neemias ouve aquilo e aquilo dói dentro dele. Sabe, ele ficou inconformado. Irmãos, Deus está procurando homens e mulheres que estão inconformados com a situação.
Deus está procurando você para que você esteja inconformado, que vai brigar contra esse inconformado com aquilo, que não aceita. Uma das coisas que a gente tem como brasileiro, e eu acho isso um defeito e não uma virtude, é como nós nos conformamos com as coisas rapidamente. Sabe, irmãos, a gente aceita tudo com muita passividade. E isso vem cultural na vida do brasileiro. Isso é cultural, isso vem da colonização, em que a gente aceitava tudo que vinha e ficava quieto. E a gente faz isso até hoje. Sabe, às vezes eu admiro quando eu vejo nações, né, nações europeias, às vezes até mesmo na América, você vê qualquer situação, o povo se levanta, vai na rua, faz o escarcéu, não aceita e briga, enquanto não muda, não para, né? Brasileiro não, brasileiro dá um gritinho aqui, aí coloca o futebol, todo mundo passa, esqueceu a luta e vai embora e aceitou. Hoje em dia tem a rede social, né? Eu brigo na rede social, eu não aceito o que você está fazendo, e sai fora. Mudou o que, meu filho? Nós nos conformamos, e infelizmente a gente se conforma até mesmo dentro da igreja, com os ataques, com as lutas. Sabe, irmão, às vezes eu fico admirado, preste atenção, sabe uma das coisas que eu fico admirado? É de ver crente passando por luta, e no culto de campanha, que ele vem ouvir uma estratégia de Deus, ele não vem na igreja. Aí eu, por que falando? É porque eu estou passando por isso. Pois, irmão, era ali que você tinha que vir, criatura de Deus. Era ali que você vai ouvir uma palavra, é ali que você vai ser ativado, é ali que você vai receber uma estratégia, é ali que Deus vai falar. Não entregue os pontos, não fique conformado com a vida que você está levando. Eu vejo gente conformada, eu estou falando com gente aqui para dizer, não se conforme, se levante, não entregue os pontos, seja perseverante. Neemias olhou aquilo e falou, eu vou para lá. Levantou, se armou, preparou e foi para Jerusalém. Foi fácil para ele? Não. Sabe qual o maior problema de Neemias? Não foi reconstruir o muro. Ele reconstruiu o muro em tempo recorde. 52 dias ele reformou a cidade inteira. Sabe qual foi o grande problema dele? As pessoas que falavam mal dele. Sambalate e Tobias, diz a Bíblia. Os opositores ao que ele estava fazendo. Irmão, tem muita gente que ajudar não ajuda, mas falar mal está lá. Claro que eu estou falando de gente que é de outra cidade. Nem é daqui, nem de São Paulo também, fica tranquilo. Que não ajuda, mas fala mal, irmão, ó. Mas o povo fala mal, então eu vou largar tudo, que estão falando mal de mim. Ó Neemias, sabe o que ele fez? Está falando mal de mim, meu filho? Fica falando que eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma obra para construir, Deus me chamou para algo maior. Eu não vou parar pelo que os outros acham, mas eu vou fazer pelo que Ele acha. Eu não vou parar de fazer, eu não vou parar eu não vou deixar de terminar o que Deus mandou eu fazer, por causa da opinião dos outros, porque os outros acham, pelo que os outros julgam, pelo que os outros apontam o dedo. Irmão, opositores nós vamos sempre ter, pessoas que vão falar mal da gente, sempre vai ter. Irmão, eu já sou líder de igreja há 25 anos, você acha, meu irmão, eu já tenho couro duro. Irmão, tudo que acontece é culpa do pastor. Tudo. Eu já ouvi gente falar assim, eu bati o carro porque o senhor não orou pelo chave. Eu já ouvi isso. O cara é meia roda do caramba, bateu o carro, a culpa é minha. Não, o senhor faz as coisas. Não, gente, eu já ouvi gente chegar para a gente e falar assim, para mim, para Sil, olha, o problema da igreja é que vocês oram muito pela cidade. Criatura, nós fomos chamados para isso. Em vez de você pegar isso como uma virtude, você está pegando isso como um defeito. Por quê? Porque a pessoa está infeliz com ela, a pessoa não está bem com ela, então tudo é culpa. E aí vai bater, como eu sempre falo, é mais fácil bater no pastor do que bater em Deus.
Neemias estava aqui sofrendo tudo quanto é lado. Era sacerdote falando mal, é o povo falando mal, é os inimigos falando mal, é gente que lucrava com a ruína de Israel, com a ruína da cidade, falando mal. Mas sabe, irmão, ele não entrega o ponto, ele não desiste, ele vai até o final, não importa o que os inimigos disseram, ele terminou em tempo recorde. Presta atenção, seja perseverante, não importa o que o inimigo diga de você, você vai chegar no final. Ele está com você. Ele está com você. Eu acabei de receber um áudio da pastora Naira, deve estar assistindo, eu vou contar, a senhora mandou para mim que eu vou contar. Ela falou assim: apóstolo, ontem eu ouvi o senhor pregando sobre perseverança no Café dos Pastores. E ela falou assim: eu tinha um empréstimo, 120 meses para eu pagar um empréstimo. Eu quitei essa semana, faltando 50. Porque eu creio num Deus que quando eu me posiciono, Ele faz um milagre. Irmão, o inimigo vai querer que você pare no meio do caminho e vai usar um monte de gente, vai usar um monte de situação, vai tocar você. Presta atenção. Olha o que o Senhor fala para Neemias. Abre a Bíblia aí, Neemias. Neemias está antes de Salmo, para quem não lê a Bíblia. Amém? Neemias 6. Neemias 6, nós vamos ver o verso 15 e 16. Olha o que o Senhor fala para Neemias. 15 e 16. A reconstrução da muralha, ele escrevendo, Neemias, foi terminada aos 25 dias do mês de Elul. Ele está dizendo a data. 52 dias ele reconstruiu a muralha de Jerusalém. Irmão, o dia aí, em nome de Jesus, você vai lá, quando você vê o tamanho daquela muralha, você vai imaginar o que era em 52 dias fazer aquilo. O que a gente viu foi um pedacinho que está de pé. Agora eu fico imaginando a cidade inteira, aquela muralha, 52 dias, só Deus para entrar naquela história. Mas olha o que ele continua dizendo: quando todos os nossos inimigos ouviram isso, ouviram o quê? Que ele terminou, que ele não desistiu, que ele foi até o fim, que ele não deu ouvidos à conversa. Olha o que os inimigos disseram: todos os gentios à volta temeram e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram o quê? Que foi por intervenção de Deus que fizemos essa obra. Presta atenção, irmão, não desista mesmo que as pessoas falem mal de você, porque a tua obra, a tua vitória vai ser testemunho diante das pessoas. Aqueles que falaram mal de você vão dizer que foi bênção. Eu gosto de dizer que o rosto, o semblante dos inimigos caíram. Em nome de Jesus vai cair todo o rosto dos inimigos. Eles vão se desanimar. Eu gosto de imaginar isso, né? Imagina o diabo parando e falando assim: você viu lá o Marcel e a Aline? Eles venceram, cara. A cara deles de vitória. Chegaram no final. Pô, a cara do inimigo é essa. Ele vai olhar e falar assim: você viu o Norberto e a Marta? Venceram Covid de novo. Estão bem, recuperando. Até evangelizar na rua ela foi esses dias. Você viu? Olha o diabo com a cara caída. É a cara dele que tem que estar caída, não a nossa. Ser perseverante, levanta o rosto, dá um sorriso para o irmão e fala assim: nós vamos chegar no fim, avisa ele. E vai bater recorde, vai ser antes do que você imagina. Vai bater recorde. Oh, quem tem que ficar com cara é o diabo, não é a gente. Eu quase falei cara de bunda, mas achei que ia ficar pesado, então não falei. Mas é ele, não é a gente. Terceira pessoa que para mim não desanimou, mas é um exemplo de perseverança, é o paralítico no tanque de Betesda. Gente, é o homem que ficou 38 anos na beira de um tanque. E ele não desistiu. Qual era a intenção dele? Que alguém jogasse ele na água. Era um homem perseverante? Claro que era.
Ninguém fica 38 anos à beira de um tanque. Irmão, só tinha uma esperança: que o anjo mexesse a água e que alguém jogasse ele primeiro para ele ser curado. E ele está ali, 38 anos esperando. Você já imaginou 38 anos olhando para aquele tanque? Qual era o foco dele? Que o anjo mexa a água, que eu seja curado aqui. 38 anos, perseverante, com foco no tanque. 38 anos. Era fácil para aquele homem estar ali? Não, ele mesmo disse que ninguém me joga na água. Era algo difícil para aquele cara. 38 anos. Agora sabe o que eu entendo? Um homem com 38 anos, perseverante, com foco errado. Era o foco errado. Jesus chega para ele, Jesus chega e fala para ele assim: queres ser curado? Qual a resposta dele? Ninguém me joga na água. Por que ele fala para Jesus que ninguém joga na água? Porque o foco, a perseverança dele estava no lugar errado, estava na agitação da água. O que? Ele não viu Jesus do lado dele. Sabe, irmãos, há muita gente que está perseverando com o foco errado, lutando e perseverando em algo que já não dá mais. O tanque para aquele homem já não é mais. Tem muita gente lutando por uma coisa que já acabou, por uma coisa que já foi embora, por uma coisa que não dá, e a pessoa está lutando, com foco errado. Ei, escuta aqui, bota Jesus nessa história, bota Jesus que a coisa muda. Quando aquele homem colocou Jesus na história dele, a história mudou. Sabe, irmãos, há muita gente fazendo isso, com foco errado, lutando por uma coisa sem colocar Jesus na história. E aí, meu irmão, você vai ficar anos e anos e anos e anos esperando que o tanque produza algo. Irmão, não é o tanque, é Deus quem faz. Foque na coisa certa. Vá na coisa certa, com Jesus com você. Ponha Jesus na sua história e você vai ver como muda. Para de perder tempo em foco errado. Sozinho não vai resolver. Põe Jesus na história. Aquele homem, quando ele ouviu Jesus, quando ele colocou Jesus na história dele, Jesus disse para ele: levanta. Eu gosto disso, sabe, irmão? Jesus está dizendo para ele: o que tem que agitar não é a água, é você. Para mim, aquele homem estava 38 anos paralisado, dentro de uma situação que ele precisava quebrar. Tirar os olhos de um tanque e colocar os olhos nele. Quando ele fez isso, o Senhor falou: agita você, levanta daí. Ele levantou, estava curado. Coloque o teu foco no lugar certo. Seja perseverante com o Senhor. Não tente ser perseverante na força do teu braço. Sabe o que aquele homem queria? Resolver a situação na força do braço, procurando resultados paliativos de um milagre. Bota Jesus na história, deixa Jesus fazer um milagre. Quem está entendendo isso? Seja perseverante, mas com o Senhor. Sem o Senhor, vai ser sempre um tanque que não vai produzir nada. Mas quando Ele entra na história, irmão, a coisa muda. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: tenha o foco certo, irmão. Fala com fé, querido. Tenha um foco certo. Outros que para mim são perseverantes demais: Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 caras, 3 homens, que tinham tudo para desistir. Estavam diante do maior rei e um dos mais sangrentos da história, Nabucodonosor. Um reino e um império tremendo. E um rei megalomaníaco, que construiu uma estátua gigantesca e queria que todo mundo adorasse a estátua. Chega para Sadraque, Mesaque e Abednego, tem que dobrar o joelho. Não. Rei, olha aqui. Nós não nos dobramos, nós só nos dobramos ao Deus vivo. Ah, não. Aquece a fornalha nossa aí, 7 vezes. Deixa a bicha fumegando. Irmão,
Vai ter situação na tua vida que a fornalha vai estar ali, e você tem a chance de dobrar o joelho para Nabucodonosor e sair bonitinho, ou tem a chance de obedecer a Deus e ir para a fornalha. A sua perseverança. Eu gosto desses homens que eles não tiveram medo. Eles não olharam para aquela situação e falaram assim: agora, não, é para jogar, joga lá. Mas escuta o seguinte: nós entramos lá, e o nosso Deus vai fazer a vontade dEle, não é a sua. Se a gente morrer lá, morremos para Ele. Se vivemos, vivemos para Ele. Você não manda em nós. Isso é gente perseverante. Isso é gente que se posiciona diante da luta, que não dá desculpa diante das situações, mas que vai e entra e vai fazer o que Deus tinha para fazer. Sabe, irmão, para de dar desculpa diante da fornalha. Estou passando por luta. E daí, irmão? O Senhor está com você. Seja perseverante, que o quarto homem vai entrar na fornalha. Não desista, Ele vai com você. Para de olhar a situação e falar: não, o que eu estou sofrendo? Ei, a Bíblia diz assim, que não queimou nada. A única coisa que aqueles homens tiveram queimados foi as cordas. Eu acho isso lindo. O Senhor teve a capacidade de queimar a corda. A corda estava aqui, irmão, não queimou nem o braço dele. Deus brindou, né? Queima a corda, mas não queima a pele. Olha que Deus lindo esse, irmão. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha. Nem cheiro, nem para provar. Não, vou provar que eu passei lá, olha o cheiro da fumaça. Nem cheiro da fumaça tinha. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós somos perseverantes, o Senhor entra na nossa luta. Como nós somos perseverantes, Ele não deixa que a aflição, que aquela situação toque a nossa vida. Preste atenção, esse é o mês que não vai ficar nem fumaça em você. Seja perseverante para ir até o final. Não abra mão do que Deus está fazendo. Não importa qual o tamanho da fornalha, lembra que Ele vai entrar com você. E quando Ele entra, irmão, a fornalha liga ar-condicionado. A fornalha muda. A luta está difícil. Ei, é a hora do Senhor entrar. Irmão, filho de Deus não passa por luta, ele passa por oportunidade de viver milagre. E isso tem que ser uma verdade dentro de nós todo o tempo. Isso é uma verdade dentro de mim todo o tempo. Senhor, estou passando por essa dificuldade. Qual vai ser o milagre? O que o Senhor quer que eu faça? Deus podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Claro que podia. Deus podia ter feito o rei cair em si e falar: não vou fazer nada. Não, vou deixar vocês. Mas Deus livrou? Não. Sabe por quê? Porque Deus não tira a luta. Deus aumenta a força. Ele vai sempre fazer isso com a gente. Seja perseverante, não desista. E o último exemplo que eu quero dar, e o maior exemplo, é aquele que nunca desistiu de você. Ele é perseverante para estar do teu lado. Jesus. Ele é aquele que olhou para nós e o Pai falou assim: olha, o homem se corrompeu, o homem se perdeu. E Jesus disse assim: não, Pai, não desiste deles não. Eu vou lá. Qual é o teu plano? Meu plano é que você venha, nasça como homem, ande sobre essa terra, morra na cruz, teu sangue vai salvá-los, mas você vai morrer na cruz, vai passar por toda humilhação, por toda luta, por todo ferimento. Você vai morrer lá, mas ao terceiro dia eu vou fazer você ressuscitar e você vencer. Muitos vão entender e aceitar você, mas muitos não vão. Esse homem é um homem pervertido, e Jesus fala: eu não desisto deles, eu vou. Ele é o exemplo de perseverança. Sabe, o Senhor é exemplo para mim e para você, daquilo que nós já passamos. Você pode dizer assim: apóstolo, para mim é tão difícil ser perseverante nessas coisas, porque eu já fui traído. E Jesus fala: eu também já sei o que é ser traído.
Eu falo e ninguém me ouve. Jesus falou assim: ei, eu também, já passei por isso também. Você quer ver um negócio? Sabe, Jesus, eu quero desistir de tudo, porque eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu ajudo, eu dou cesta básica, eu fui lá, e a pessoa saiu, foi embora, nem olha na minha cara. Jesus fala assim: eu multipliquei pão, dei peixe, e a mesma boca que comeu isso, mandou me crucificar. Ele é o exemplo de perseverança, ele não desiste. O que ele passou é prova, sinal e ânimo para nós. Esse é o mês em que o Senhor está dizendo: deixa eu entrar junto com você. Esse é o mês do Cordeiro, esse é o mês da Pêssega, da Páscoa. Irmão, esse é o mês da manifestação do Cordeiro em nós. Esse é a manifestação, e ele é o grande exemplo da perseverança. Não desista, não abra mão do que Deus começou com você. Está difícil, ótimo, sinal que você está no caminho certo. O que eu tenho que fazer? Chama Ele. Senhor, entra comigo nessa história. Senhor, se o Senhor entrar comigo, não importa se vão falar mal de mim como falaram de Neemias, não importa se os dias serão difíceis como Jeremias, não importa se eu estou com foco errado, eu estou arrumando meu foco, não importa se eu vou dentro de uma fornalha, se o Senhor estiver comigo, eu vou ser perseverante até o final. E isso traz uma resposta para nós. Por que passar por tudo isso? Para eu terminar meu dia, para eu terminar meu mês mais maduro e totalmente íntegro nele. Terminar, como o Tiago diz, a perseverança com a sua ação completa em mim. Esse é o mês em que a ação completa da perseverança tem que ser formada em nossos corações. Quem está entendendo isso? Não importa qual é a luta, não importa qual é a tribulação, importa que Ele está com a gente, e Ele vai até o final nessa história. Ele vai até o final nessa história. Se Ele foi, você também consegue ir. Se Ele foi, você também consegue. Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça e fale para Ele. Diga para Ele qual é o nível de perseverança que você precisa ter. Eu quero que você seja sincero nessa manhã. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você disse para Ele: eu vou largar a mão, Senhor, eu não vou mais? Quantas vezes você disse: Senhor, eu não consigo mais, eu não vou mais? Quantas vezes você falou para Ele: Senhor, eu estou cansado. Sabe, irmãos, hoje é o dia que o Senhor quer renovar tuas forças nessa caminhada e dizer para você: não desista, ser perseverante. A ação completa da perseverança está em você. A ação completa da perseverança é liberada na tua vida. Não desista daquilo que Deus chamou você. Não desista daquilo que Deus pôs na tua mão. Porque aquele que começou é fiel para terminar. Eu quero nessa manhã desafiar você em algo. Se você realmente precisa hoje dizer: Senhor, eu preciso de um renovo para ir até o final. Essa perseverança, Senhor, eu preciso. Talvez os dias tenham sido e tenham sido dias maus como Jeremias. Talvez a boca do inimigo tenha falado tanto quanto Neemias. Talvez você está cansado de olhar para a fonte, para o tanque, como aquele homem. Talvez você esteja num tempo de fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu quero lembrar você que o nosso Jesus venceu e Ele está aqui. E Ele está dizendo para você hoje:
lança sobre mim teu fardo. Lança sobre mim tua carga, para que você possa ser perseverante até o final. E a Bíblia diz que aqueles que perseverarem ganharão a coroa da vida. E eu quero convidar você que precisa disso, que você saia do seu lugar e venha para o altar. Irmão, altar é lugar de mudança, altar é lugar de transformação, altar é o lugar aonde eu venho de uma forma e volto de outra. Altar é o lugar aonde eu mato o meu eu, mato a minha vontade e tomo a vontade dele para se cumprir em mim. Se você entende que precisa hoje, sai do teu lugar e venha para o altar. Sai do teu lugar e diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Espírito Santo, eu te peço, toca o coração do teu povo nessa manhã, debaixo dessa palavra profética para esse mês. Renova as nossas forças para termos ânimo na caminhada. Renova em nós, Senhor, nosso ânimo agora, para irmos até o final perseverantes. Perseverantes. Queremos lançar todo fardo, todo peso, toda carga. Dizer: Senhor, sozinhos nós não conseguimos, mas o Senhor vai conosco. Dá a nós uma promessa e uma palavra. Senhor, todos esses homens tiveram uma palavra do Senhor e por isso foram perseverantes. A palavra de Deus para nós é: não desanime, não pare, ser perseverante até o final. Há uma promessa de Deus para nós, que aquele que for perseverante terá a coroa da vida. Aleluia. Fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele.
Pega as tuas mãos para o alto, amém?